Mateus, capítulo 24, versículos 3 e 4. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhes perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? E o versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Só até aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos te pedir agora a tua ajuda para que nesta manhã entendamos, Deus, que os sinais da tua volta estão tão perto, diante, Senhor, daquilo que nós temos visto e ouvido, mas mostra-nos, ó Deus, nesta manhã com maior clareza, para que nós estejamos, Deus, mais atentos a tudo que está acontecendo para a glória do teu nome. Prepara-nos, ó Deus, agora o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo para receber, Deus, a tua palavra, porque a tua palavra também é alimento, Deus, para os nossos corpos, para as nossas almas e para os nossos espíritos. Pedimos-te, ó Deus, que em nome de Jesus, tu venhas agora, Senhor, abençoar a mente do teu povo para receber esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Irmãos, na verdade, nós precisamos hoje entender com bastante clareza três coisas que são ditas no Novo Testamento quanto a este assunto, a volta de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que, lá em Mateus 24, 36, que daquele dia e hora ninguém sabe. E também fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 4, que nós não devemos estar em trevas para aquele dia, porque como ladrão, esse dia vai nos surpreender. E também o que está escrito em Mateus capítulo 16, no versículo 3, que diz assim: compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Então, nós precisamos saber o seguinte: nós estamos no século 21, não estamos? Mas no século passado, no século 20, talvez foi o que nós chamamos assim, mais do que todos os outros, que nós experimentamos profundas e grandes mudanças aí em todas as áreas. Ou seja, muitos desses acontecimentos que aconteceram no século passado são de enormes e devem ser de enormes significados para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhar, vamos dizer assim, a história, vamos dizer assim, desses acontecimentos, devem ser algo que deve trazer para nós mais atenção e mais vigilância. Por quê? Porque através dos séculos, devemos atentar para estes sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, porque é iminente a volta de Jesus Cristo. E o interessante é que muitas pessoas ainda não se conscientizaram dessas verdades. Então nós vamos falar aqui bem rapidamente, mas mostrando fatos reais que aconteceram e que estão acontecendo, para que nós estejamos mais, vamos dizer assim, vigilantes quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. A verdade é o seguinte: você talvez, e certamente nós já ouvimos falar muitas vezes de todos os sinais que aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, são citados e foram ditos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que quando estes sinais começassem a acontecer, seriam, na verdade, somente o princípio das dores, mas que, na verdade,
nós precisamos, com bastante clareza, localizá-los, ver o que já aconteceu e estarmos prontos, na verdade, para verificarmos que estes sinais da volta de Jesus Cristo, não é pelo fato deles estarem se repetindo que as profecias não vão se cumprir. E a primeira delas aqui é que eu vejo o que está escrito lá. Eu vou deixar um pouco o Evangelho de Mateus, mas fazendo uma citação do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, no versículo 10, que diz assim: então lhes disse, então levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Amados, no século XX, como eu estava falando aqui, apesar de toda aquela euforia, de tudo que, vamos dizer assim, progredia, e o progresso que nós tivemos em passos largos em direção àquilo que nós chamamos, que muitos consideravam aí uma utopia mundial. Na verdade, isso foi marcado por 2 sangrentas guerras mundiais, e que nós nos lembramos muito bem delas, que em apenas 21 anos após ter terminado a Primeira Guerra, quando o mundo achava que estava em paz, estourou a Segunda Guerra, e que deixou, quantos sabem o saldo de pessoas que morreram? 77 milhões de mortos. Então, pelo menos destes aí, pelo menos 7 milhões de judeus, eles morreram. E a bomba atômica, quem não se lembra da bomba atômica, que até hoje, o pessoal fala, descreve e mostra que foi um fato terrível, que foi jogada lá em Hiroshima e Nagasaki. Isto foi no dia 6 de agosto de 1945, trouxe ao mundo, vamos dizer assim, o conhecimento de um poder de destruição que na época nunca antes o povo e o mundo tinha visto, E assim, por exemplo, já agora em 1993, depois disso tudo, estimava-se que ainda havia cerca de 48 guerras étnicas em andamento pelo mundo afora, e que havia 164, olha que coisa interessante, reivindicações de conflitos étnicos territoriais a respeito de fronteiras naquilo que nós chamamos na ex-União Soviética, dos quais 30, na verdade, envolviam de alguma forma algum conflito armado. E agora, no século 21, o que nós temos visto nesses últimos dias? A Coreia, fazendo testes de mísseis intercontinentais. E o que é isso, irmãos? É nada mais para que se cumpra estes sinais, mas isso somente é o princípio das dores. Uma outra coisa também que a gente observa, e que também está lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 11, que diz assim: haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares e coisas espantosas. Quem não se lembra, que aconteceu agora no século 21, o tsunami? E o que provocou o tsunami? Quem acompanha sabe, é um terremoto que acontece, nas profundezas dos mares, naquilo que eles chamam, nas placas tectônicas, que se separam e que produz aquela onda gigantesca. Ou seja, esse tsunami que aconteceu lá no sudoeste asiático, e os tufões e os terremotos dos últimos 20 anos têm de fato produzido uma preocupação muito grande em todas as autoridades do mundo inteiro. E uma coisa impressionante, eu estava vendo sobre isso, pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. E não há perspectivas, segundo eles, positivas nesse sentido.
E com relação àquilo que eu digo, que aqui em Lucas 21:11 diz, pestilências, fomes e pestilências. A Organização Mundial de Saúde, ela considera a malária, escute isso, a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo, vamos dizer assim, em gravidade apenas para a AIDS. Olha que coisa tremenda. Então, o pastor está trazendo hoje para vocês fatos que estão acontecendo no momento agora e que às vezes os crentes, né, ficam desatualizados e não procuram saber, e isto é importante para que nós possamos estar mais orando e vigiando, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que ele vai voltar. Você pode dizer amém? Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa tremenda. Você sabe que a AIDS, né, tem ceifado uma média de 3 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. 3 milhões de pessoas, essa doença tem ceifado vidas no mundo inteiro. E quantas destas 3 milhões partiram salvas? Não sabemos. A grande verdade é que a AIDS, né, essa doença terrível, ela foi, vamos dizer assim, identificada no ano de 1981. E nos Estados Unidos, e desde então ela foi considerada, né, uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. E você sabe, até o momento, quantas pessoas já morreram? Impressionante esse dado. 22 milhões de pessoas mortas por causa dessa doença. E aí, você vai ver agora em Mateus 24:12 um terceiro sinal, né? Diz assim: e por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos o quê? Se esfriaria. A verdade é o seguinte, amados, para muitos, talvez isso pareça ser uma redundância, vamos dizer assim, e que na verdade não é. Porque falar do aumento do pecado em nossos dias é como um dos sinais, vamos dizer assim, apontados por Jesus lá no seu sermão profético, que há excesso de pornografia, excesso de fornicação, excesso de adultério, excesso de desonestidade, violência. Isso todos nós sabemos que é uma coisa o quê? Evidente. Não está evidente? Não está nu e patente diante dos olhos de todos nós? Está ou não está? Está. Mas isto é evidente, ou seja, pode ser evidente para qualquer pessoa. Mas para nós temos que olhar isso como sendo, né, grandes sinais para que a nossa redenção já está próxima. Você pode dizer glória a Deus a isso? Ou seja, ainda falando sobre essa questão, por exemplo, a revolução que as pessoas falam hoje, a revolução sexual, as drogas ganharam um tal espaço, queridos, na sociedade, que parece querer submergir a tudo. Entretanto, escute isso, a pecaminosidade, vamos dizer assim, já se espalhou da dimensão que nós chamamos quantitativa. Ou seja, a questão do pecado, na verdade, humano, é de outra natureza. Primeiramente, por quê? Porque, na verdade, né, o conceito de pecado tem sido banido da mente do homem moderno. O homem moderno agora não acha que estas coisas são pecados. Ele não reconhece, ele não está reconhecendo mais a palavra de Deus. E na verdade, o mero pronunciamento dela, ou seja, se tornou-se algo que para muitos é algo que retrógrado. Não tem sentido nenhum. Ou seja, se pensávamos que a hipocrisia era a maior manifestação da pecaminosidade,
nós nos enganamos completamente. Por que nós nos enganamos? Porque, na verdade, né, se nós achávamos que alguém que praticava escondido aquilo que se condenava publicamente, era o que de mais terrível poderia haver, também nos enganos. E hoje, o que nós vivemos? Nós vivemos algo muito pior. Vivemos ou não vivemos? E por que nós vivemos? Porque a palavra de Deus precisa se cumprir. A palavra de Deus precisa se cumprir e ela se cumpre, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é dita, ela não volta vazia. Agora, a verdade é o seguinte: a questão do pecado agora se tornou, vamos dizer assim, quase que uma virtude. A quem dele não abusa, vamos dizer assim, é contratado, é chamado até como um louco, como uma pessoa, né, fora dos padrões da sociedade. E isso, né, fica muito claro, porque isso vem já de gerações em gerações, e isto começou, né, a ser minado dentro do próprio povo de Deus. Ou seja, foi como aconteceu com os amorreus. Nós não estamos estudando sobre os amorreus? Então, foi como aconteceu com os amorreus. Um dia, a medida do pecado humano já está quase que cheia. E nós não podemos nos esquecer de uma coisa: que um dia a humanidade estava toda ela corrompida, de tal forma que quando Deus olhou para o mundo em que Ele criou, Ele olhou para a terra e decidiu fazer o quê? Acabar com tudo aquilo que Ele tinha criado. Ele mandou o dilúvio. Mas Ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança que Ele não destruiria mais a terra com água. Ele colocou um arco-íris no céu. Mas Ele vai destruir agora com fogo. 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 Você está entendendo? Então, amados, um outro sinal que eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui é o que está registrado lá no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, que diz assim: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Ou seja, no século aconteceu a técnica como jamais na história nós podemos ter visto. Ou seja, a ciência se multiplicou de tal maneira, e está se multiplicando. Nós podemos ver o que? Os meios de comunicação transformaram o mundo naquilo que, na teoria da comunicação, chama-se de aldeia global, né? Hoje esse termo, né? O mundo se tornou uma aldeia global, né? Hoje você faz tudo pelo celular. Você conversa pelo celular, né? E para qualquer parte do mundo. Então, o que você acha? Que isso é por acaso? Não, isso é para se cumprir. Ou seja, o mundo agora, por causa do que nós chamamos a aldeia global, se tornou o quê? Menor. Você imagina o seguinte: você tem um parente seu lá do outro lado do mundo, no Japão. Você não pode entrar em contato com ele. E hoje você, pelo celular, você pode falar vendo a outra pessoa. Isso, na nossa geração, né? Nós víamos isso em filmes de ficção, né? Não é verdade? Filmes espaciais. Quantos filmes a gente via? E diz, poxa. Mas Deus, Ele acelera o tempo, porque Ele tem pressa.
Ele tem pressa para que a palavra de Deus se cumpra. Você pode dar glória a Deus? E aí eu vejo o seguinte, irmãos, olha só. O homem, ele foi capaz, alguns até contestam isso, mas eu não quero entrar neste mérito aqui, né? Alguns até contestam muito, mas no dia... Quem é que se lembra dessa data? Muitos vão se lembrar. Muitos aqui nem eram nascidos, só ouvem falar. Mas nós éramos nascidos lá. No dia 20 de julho de 1969. Nós estamos no mês de julho. No dia 20 de julho, você faz as contas agora, né? O homem pôs os seus pés na lua. Em 69. Né? Quanto se lembra disso aí? Os mais antigos. Os novos não podem levantar porque nem estava aqui, né? Mas quem não se lembra do telefone, do rádio, do telex, né? Do fax, da televisão, do computador, né? Da internet? Você quer ver uma coisa? Existem coisas que hoje já estão nos museus. Você quer ver uma coisa? A gente fala assim, máquina de datilografia. Quem fez o curso aqui dos antigos? Curso de datilografia. Olha aí. Mas o que é isso, pastor? Máquina de escrever. É, meu irmão. Já nem existe mais, só em museu. Mas eu aprendi, né? Antiga Royal, né? Mas hoje é tudo feito através de quê? Computador, não é verdade? Amados, eu quero te dizer algo aqui tremendo. Na verdade, a cada minuto, não se iluda não, nesse minuto, nesse segundo agora, uma nova tecnologia está sendo desenvolvida no mundo, cujo impacto, se Jesus não voltar até lá, nós veremos em breve. Eu não sei quantos ouviram aqui que está sendo desenvolvido, eu ouvi isso essa semana, um carro elétrico. Não, já tem, mas isso vai ser desenvolvido agora em alta escala. Daqui um pouco os nossos carros vão ser coisa de passado, se Jesus não voltar até lá. Mas isso é para que se cumpra. Vocês estão entendendo, amado? Aquilo que a palavra de Deus diz. E olha para o seu irmão e diz assim: meu irmão, acorda. Você precisa ser atualizado. E diga assim: graças a Deus que essa mensagem está nos atualizando dentro do contexto. Amém, queridos? Agora, irmãos, eu quero falar rapidamente de um quinto sinal que Jesus deixou para nós aqui. A propagação da nova era. Você já viu o que está escrito lá? Eu vou sair um pouco do novo e vou lá no antigo. Isaías, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. Essa palavra me chamou a atenção, né? Então, eu fiquei assim, muito, olha lá. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Isaías estava falando isso, e Jesus veio exatamente e disse que esse seria um dos sinais. Por quê? Quem já não ouviu falar do movimento da nova era aqui, queridos? Eles exportaram inúmeros conceitos das religiões e filosofias orientais. E isto tem sido um fenômeno religioso em contínuo crescimento. E a sua influência, no caso, ela tem sido assim, sentida em diversos setores da nossa vida moderna. Por exemplo, na própria educação, na medicina, na vida empresarial e em outras áreas. E muitos até que não, vamos dizer assim, foram alcançados pela mensagem
do Evangelho tem se apegado a esse tipo de espiritualidade satânica, que nada mais é do que a preparação para o futuro de um governo anticristão. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Pois bem, mas qual é o sexto sinal? Vamos ver aí em Joel capítulo 2, versículo 28, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, no início do século passado, nós tivemos assim, vimos, vamos dizer assim, uma origem, surgiu de uma origem, um movimento que trouxe uma nova vida para a igreja. Ou seja, que a igreja, na verdade, ela foi deixada para quê? Não, ela não foi deixada para influenciar o mundo? Eu vou repetir isso. A igreja está no mundo para influenciar o mundo. Tem alguém dormindo aí? Não? Então fala assim para o seu irmão com todo carinho: nós temos que influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Você pode dar glória a Deus aí? Então, veja bem, a igreja de Cristo, ela passou a viver, por causa desse avivamento pentecostal, uma nova dimensão de poder e vivenciando as experiências sobrenaturais, como está escrito na palavra de Deus e que nós temos ministrado aqui a respeito dos dons espirituais, né? Como falar em novas línguas, em curar, né? O dom de curar, de expulsar os demônios. E não se pode negar que, em sentido de autoridade espiritual e milagres, a igreja de Jesus Cristo tem vivido sim um tempo nunca antes visto. Você pode dar glória a Deus? Quantas pessoas têm sido alcançadas pelo poder da renovação espiritual? Isto também é um sinal para que se cumpra Joel. Agora, amados, eu quero falar de algo aqui que é interessante. Nós temos que estar olhando para onde? Para Jesus. Mas os sinais, eles vão vir da onde? Jerusalém. Não é de Jerusalém? Nós temos que estar vendo o que está acontecendo em Jerusalém. Porque Jerusalém é o coração. É o coração de quê? Todos os acontecimentos, é o coração do mundo. Então, esse texto, eu gosto muito de pegar um texto do Antigo e jogar aqui para o Novo e fazer uma comparação. O texto, por exemplo, de Isaías, capítulo 66, versículo 8, nós vamos ler lá o seguinte: nasceria um povo, num só dia, uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e deu à luz aos seus filhos. Aleluia. Ouviu essa palavra? Nasceria um povo num só dia, uma nação de uma vez só, mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Sião já deu à luz aos seus filhos. Sião já deu à luz aos seus filhos. Eu sou filho de Sião. Você é filho de Sião. Glória a Deus. O século 20 também, amados, escute isso, também presenciou, sabe o quê? Um dos maiores e mais reais cumprimentos das profecias milenares. E do que eu estou falando? Do renascimento da nação de Israel. Quando você vai ver lá a história,
Isso aconteceu no dia 27 de novembro de 1947. Eu nem era nascido ainda, mas aconteceu. Olha que coisa interessante. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, votava a favor da criação do Estado de Israel. E aí, no dia 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva. Sabe por quê, amados? Porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Este povo, que estava quase há 2000 anos espalhado no mundo inteiro, ganhou a existência como nação independente. E este foi um dos sinais inequívocos da mão de Deus sobre a história. Fala para o seu irmão assim: Deus controla a história. Deus controla a geografia. Deus controla o mundo. Deus controla a nossa vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, que presença gostosa. A pregação do Evangelho, vamos ver essa, em Mateus 24:14, diz assim, ó: E quando este Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Está sentado? Estou, pastor. Então escuta isso que eu vou te dizer. Vamos nos esquecer das estatísticas. Nada contra. Mas as estatísticas hoje dizem que a religião muçulmana foi a que mais cresceu. Nada contra. Mas, na verdade, a taxa do crescimento populacional entre os povos muçulmanos é que é alta. Você vai dar glória a Deus agora. Nenhum povo da terra cresceu mais até os dias de hoje como a nação evangélica. No mundo inteiro há testemunhos dos crescimentos vertiginosos das igrejas evangélicas. Você quer um exemplo claro? Na Coreia do Sul, por exemplo, hoje a população evangélica já é quase a metade da população nacional. É a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo encontra-se lá na Coreia. Olha que coisa tremenda. E já passou a casa, dados atuais, de mais de 1 bilhão. Era 700 mil membros, já passou agora de 1 milhão. Mais de 1 milhão de membros. E está se multiplicando a cada dia. Sem falar na África, sem falar na América Central, e sem falar no nosso Brasil. Você sabe que as últimas estatísticas estão dizendo que a população do Brasil, de toda a população, já quase 2/4 da população é evangélica. Esse Brasil é de Jesus. O mundo vai ser de Jesus. Oh, Calaman, Turiba, Alamaná. Você pode dar glória a Deus aí? Então aplauda ele. Aplauda. Aplauda porque ele é fiel.
Oh, que maravilha! Ele é fiel? Diga assim, ele é fiel? Agora, irmãos, vamos utilizar, já estou terminando, desse último sinal, que esse nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com todos, mas que é só a confirmação daquilo que Jesus falou para nós. O texto de Daniel, capítulo 7, versículo 23, ele diz lá o seguinte: o quarto animal será um quarto do reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Vamos entender isso aqui, que sinal é esse que Daniel profetizou e que Jesus confirmou? É a iminência do governo mundial. Não é de hoje. Vamos atentar para isso aqui. Olha aqui, isso aqui é importante você saber. Não é de hoje que se fala em um governo mundial. É verdade ou não é? Você não ouve isso, você não pesquisa isso, mas muita gente ouve, pesquisa, mas não tem uma compreensão exata do que vem a ser isso. Desde que as primeiras, vamos chamar isso de utopias, né, surgiram, com elas também vieram a ideia de um mundo unificado sobre um governo único. Agora, a grande verdade é essa. A diferença é que vamos dizer assim, que ele já existe, pelo menos em potencial. E como é que é isso, pastor? É só você ver as notícias. A influência da ONU, da organização, né, da ONU, ainda que limitada, tem se mostrado eficaz, ao menos na divulgação desse conceito. Trabalhando, sabe aonde, queridos? Nas questões ambientais. Agora, essa semana, foi ontem mesmo, né? Não tivemos a reunião aí do G20? Não foi ontem? Uma coisa recente. Eu estou pegando dados recentes agora para vocês. Ou seja, criaram um imposto mundial por meio de sanções e vetos. E a ONU tem conseguido impor a sua vontade para uma boa parcela de países. E por que isso? Porque estão querendo unificar tudo. Quer ver uma coisa interessante? Já não fizeram isso com uma moeda única? Na Europa? Qual é a moeda única que tem lá? O euro. Não é? Eles lá fizeram essa moeda única e que muitos países já a utilizam. Para quê? Para haver uma facilidade nas transações, né, comerciais. E já está existindo agora, me fugiu um nome agora, uma moeda virtual, que agora eu não me lembro o nome. Bitcoin. É uma moeda virtual. E tudo para quê? Para que haja o surgimento do anticristo. Mas a palavra de Deus vai acontecer. Vai se cumprir. Não é difícil perceber a preparação do reino do anticristo. É difícil? Não. Dentro dessa caminhada, em face desses 9 sinais que nós abordamos aqui nesta manhã, é fácil perceber o quanto nós estamos tão perto da volta de Jesus Cristo. Estamos ou não estamos? Sendo assim, qual deve ser
o nosso clamor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos então, irmãos, ficarmos cada vez mais altos e intensos os nossos clamores. Os nossos anseios, as nossas preocupações pela volta de Jesus Cristo deve se manifestar, sim, cada vez mais em nosso viver diário. Você pode dizer amém? Então eu quero que agora você escute o que eu vou falar para encerrar. Nas nossas Bíblias, no texto de Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse 22, esta deve ser a nossa leitura. Versículo 20. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Venha, Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho de tudo isto, certamente venho logo. Certamente venho logo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque eu concluo lendo para você na minha versão, Mateus 24, 34, que é o próprio Senhor, 34 e 35, ele dizendo para nós nesta manhã: eu afirmo a vocês que tudo isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Elas já não estão acontecendo? O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras, aleluia, ficarão para sempre. Que nessa manhã o nosso desejo, que o nosso anseio seja esse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque estes sinais são aqueles, Deus, que tu deixou escrito, e que os teus discípulos, quando tu estavas ali, Jesus, sentado ali no Monte das Oliveiras, eles se aproximaram de ti em particular, Senhor, e pediu que tu contasse para eles quando é que isso iria acontecer e quais seriam os sinais que haveriam de se mostrar que chegaria o tempo em que o Senhor voltaria e que tudo iria acabar. E tu, Senhor, começou a dizer para eles tudo aquilo que iria acontecer, porque tu és o profeta, tu és o Deus, tu és aquele que falou e vimos que tudo se cumpriu e está se cumprindo. Mas Deus, que nós possamos estar hoje, porque este, Senhor, é o que sentimos hoje, nesta manhã, e nesta ministração, que o teu Espírito está fazendo um grito de alerta para a tua igreja, dizendo que tu estás voltando e que nós devemos estar atentos para tudo o que está acontecendo. Senhor, que cada um de nós se prepare. Aqueles que já têm a certeza que se tu voltar, Senhor, nós iremos estar contigo, que se aperfeiçoe mais, que busque mais a santificação.
mas que, Senhor, aqueles que ainda não têm esta certeza, e que diante, Senhor, dos fatos, nós sabemos que não pode haver argumentos, e a Tua palavra é um fato, são fatos reais, que não há como contestar, porque a Tua palavra, ela é verdade, a Tua palavra, ela é a vida, a Tua palavra é aquela que nos sustenta, Senhor. Então, Senhor, eu quero Te agradecer, porque, Senhor, Tu nos deu esta palavra, e que nós que ouvimos, ó Deus, possamos, Deus, levar esta palavra, considerar esta palavra e observar esta palavra, ó Deus, e viver, Senhor, uma vida em retidão contigo, para que ninguém seja pego de surpresa. Nós oramos, Deus, abençoamos este teu povo que está ouvindo esta palavra, que ouviu esta palavra, e que tu nos leves, Senhor, Pai, cada dia mais aos teus pastos verdejantes. Recebe a nossa gratidão e recebe a nossa adoração, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus aí? Pode dar glória a Deus? Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe a todos vocês. Amém?